oportunidade e os irmãos permanecem adorando ao nome do Senhor. Marcos, capítulo 1, verso de número 35 ao 37. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E levantando-se pela manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, em algumas versões vai dizer, ainda estava escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então seguiram-no Simão Pedro e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: Mestre, todos te buscam. E você diz amém? Glória a Deus. Meus queridos, o texto que nós lemos, ele é um texto de conclusão de um grande testemunho de cura que você vai encontrar nos evangelhos. De acordo com a cronologia, esse vai ser o primeiro milagre de cura, alguns fazendo uma correlação com o evangelho de Mateus, vai entender que o primeiro milagre de cura de Jesus foi na vida daquele leproso que o Senhor tocou e a lepra saiu imediatamente. Aqui em Marcos, a ideia que Marcos vem trazer para os gregos é que depois que Jesus operou um grandioso milagre de cura, e esse milagre de cura está descrito na epígrafe acima do verso 29, que é a cura da sogra de Pedro. Quando os irmãos fazem a correlação desse texto com Lucas capítulo 4, do verso 32 até o verso 39, vai perceber que os discípulos estavam em um culto na cidade de Cafarnaum. E nesse culto faltaram alguns personagens ilustres. E alguns deles eram conhecidos da cidade e da sinagoga correspondente. Após o culto, Jesus ele vai ser indagado com os discípulos. João e Tiago chegam para o mestre e vão dizer: olha, Pedro ele não veio para o culto. E o texto vai seguindo até que o Senhor vai até a casa de Pedro. E é interessante que ali na casa de Pedro, o Senhor resolve operar um grandioso milagre. A Bíblia vai dizer que a sogra de Pedro estava acamada, com uma febre muito alta, e o Senhor adentra naquele aposento. A Bíblia diz que estende as mãos sobre ela, a febre a deixa imediatamente, ela se levanta e começa a servir os que estavam com Jesus naquela empreitada. Mas até chegarmos no texto que a gente leu, a narrativa vai completar dizendo que uma grandiosa multidão cercou aquela casa. A casa que estava em silêncio passou agora a ser uma casa movimentada. E se tem uma coisa que crente gosta de fazer, ou melhor, tem duas coisas que o crente gosta de fazer e faz bem feito. A primeira é gostar de comer, a gente gosta muito. Se estiver duvidando disso, é só convidar qualquer crente aqui para depois do culto comer uma pizza e você vai ter a confirmação dessa palavra. A segunda coisa que o crente gosta muito de fazer, as irmãs estão concordando ali, é a confirmação. A segunda coisa que o crente gosta muito de fazer é de falar. E se o crente gosta de falar, a crente gosta de falar mais ainda. E falar é uma coisa boa. Então, aquele milagre que aconteceu na casa de Pedro
ele tornou-se notório na cidade toda de maneira muito rápida, a fim de que os demais soubessem do milagre e do potencial que Jesus tinha de exercer cura. A Bíblia vai dizer que antes de findar o dia, as multidões se reuniram em torno da casa de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus curou a muitos, expulsou demônios de muitos, curou moléstias de muitos. E o tempo vai se passando, Jesus está curando, a sogra de Pedro está servindo e está todo mundo maravilhado. Mas o sol se reclina, o cansaço chegou, cada um foi disperso para o seu aposento. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele sai para um lugar recluso e ele fica ali orando durante a madrugada. Mas aqueles que estavam na casa na tarde anterior perceberam que Jesus não estava mais no ambiente. E foi dito ontem, o pastor pregou aqui ontem na ceia, que devemos buscar a Jesus nas nossas necessidades. Mas eu quero concluir essa reflexão dizendo o seguinte, que logo pela manhã cedo, a Bíblia diz que antes do sol nascer, porque estava ainda escuro, Pedro toma uma iniciativa. Olha, sabemos que Jesus não está mais aqui no ambiente, vamos buscá-lo. E encontraram Jesus em um local recluso, talvez no pé de um monte, em um lugar bem escondido. Jesus estava ali orando. Aí Pedro vai interpelar Jesus dizendo: mestre, todos estão te buscando. Mas se você analisa o texto, você vai perceber que estão buscando Jesus para nada. E eu acredito que o maior sentimento do crente, a melhor busca do crente, é quando esse crente procura Jesus para nada. E é muito difícil buscar Jesus para nada. Porque a maioria dos textos de milagre vai dizer que alguns buscavam Jesus porque a filha estava enferma, alguns buscaram Jesus porque o filho estava endemoniado, alguns buscaram Jesus porque o irmão morreu há 4 dias. Mas dificilmente você vai ver alguém na Bíblia procurar Jesus para nada. Lucas 12 registra que alguns gregos buscavam Jesus para ter um status social. Lucas 19 vai dizer que o publicano buscava ver quem era Jesus. Aí vai descendo a simplicidade da busca. Mas estes aqui de Marcos 1 já receberam cura ontem, já receberam milagre ontem, já receberam libertação ontem, já receberam providência ontem. Tem gente que já está entendendo aqui, viu? Já receberam aquilo que foram buscar ontem. Aí Jesus está agora sozinho orando. Pedro vai com a multidão dizendo: Jesus, o povo já recebeu milagre, já recebeu cura, já recebeu providência, mas ninguém desiste de buscar ao Senhor. Será que você pode hoje meditar nessa palavra com o coração quebrantado? Não é somente na ocasião do caos que devemos buscar o Jesus que faz. Quando não tiver faltando nada, quando não precisar de nada, quando está tudo indo muito bem, é o melhor momento de buscar ao Senhor. A mulher samaritana disse: Senhor, me ensinaram que o local de buscar ao Senhor é lá em Samaria. E os judeus ensinam que é lá no templo. Mas onde é? O lugar que a gente pode buscar. E Jesus disse: nem é lá em Samaria, nem é no templo. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Fala assim para 2 pessoas: você está preparado para buscar a Jesus para nada? Porque quem vem buscar a Jesus sem intenção de receber nada, vai ser surpreendido, porque ninguém que o procura volta para casa de mão vazia.
Jesus, eu vim te buscar, mas para quê? Porque eu preciso disso, porque eu quero aquilo, eu estou ansiando por aquele outro milagre. Mas quem veio aqui somente para adorá-lo na sua grandeza, vai ser surpreendido, viu? Veio em busca de nada, mas o céu tem tudo preparado para você. O céu tem tudo para te surpreender. Você veio aqui contando para Jesus uma história. Jesus, eu vim te buscar somente pela saudade. Ele está dizendo, você veio pela saudade. Agora você vai voltar para casa com providência, porque ninguém volta de mãos vazias deste lugar. Glória a Deus. Vamos ouvir mais uma vez a mocidade louvando ao Senhor.